A potência φ7, escrita na forma Aφ mais B, em que A e B são inteiros positivos, é. Bom, então o segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ e seu valor é dado pela solução positiva da equação φ² igual a φ mais 1. Assim como a potência φ², as potências superiores de φ podem ser expressas da forma Aφ mais B, em que A e B são inteiros positivos, como apresentado no quadro. Então vejam que por essa equação que está aqui, φ² é igual a φ mais 1, ou seja, eu estou representando essa potência do φ² na forma Aφ mais B, com o A valendo 1 e o B também valendo 1, é o que está sendo dito aqui nessa parte do quadro. Ele está dizendo aqui também que o φ² é 2φ mais 1, que o φ² é 3φ mais 2, que o φ5 é 5φ mais 3, que o φ6 é 8φ mais 5 e o φ7 é o que ele quer saber. Ele quer saber essa potência φ7 escrita na forma Aφ mais B, com A e B inteiros positivos, é. Bom, galera, existem duas formas da gente pensar nesse problema aqui, tá? Muitos alunos me relataram que eles resolveram de certa forma, rapidamente essa questão e acharam até uma questão tranquila, porque eles perceberam que aqui você tinha, nesse quadro, uma sequência de Fibonacci, né? Tanto para os valores de A quanto para os valores de B. Porque vejam só, os valores de A, eles começaram aqui com 1, depois foram para 2, 3, 5, 8. Né? Que são os termos de uma sequência de Fibonacci. Para quem não está lembrado, sequência de Fibonacci é aquela sequência em que os dois primeiros termos são iguais a 1 e a partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos dois imediatamente anteriores. Ou seja, você teria aqui o próximo termo, a soma desses dois, ou seja, 2. O próximo termo seria a soma dos dois anteriores, ou seja, 1 mais 2, o que vai dar 3, e assim sucessivamente. 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e daí por diante, beleza? Essa é a sequência de Fibonacci. Então, para quem percebeu isso, foi uma questão muito rápida. Por quê? Se o A era 1, depois foi 2, 3, 5, 8, então agora ele vai para 13. Ou seja, esse φ7, ele seria da forma 13φ mais, e aí olhando agora para o B, né, que é aquele termo que independe do φ, você vai ter 1, depois 2, depois 3, depois 5, depois 8, né? Pela sequência de Fibonacci. Beleza? Então seria 13φ mais 8 e a alternativa correta, letra E. Só que vejam que, assim, a gente está assumindo que esse padrão que foi observado aqui, tanto para o A quanto para o B, ele vai continuar se mantendo indefinidamente. O que, para você ficar um pouco mais seguro na hora da prova de usar, você teria que provar que existe essa relação, né? Que de fato você vai caminhando aí tanto pelo A quanto pelo B por meio de uma sequência de Fibonacci, tá? Agora, uma outra solução que seria possível aqui também seria você pensar o seguinte, ó, que foi a que eu utilizei aqui na hora da prova, apesar de já saber que isso aqui segue uma sequência de Fibonacci, né? Por ter essa ligação com a razão áurea e a sequência de Fibonacci. Mas o que eu fiz na hora da prova foi o seguinte, ó, deixa eu até apagar aqui, que a resolução dá para ficar aqui mesmo curtinha. Eu escrevi que o φ7 ele era igual a φ6 vezes φ. Beleza? Por propriedade de potência, né? O 7 eu posso escrever aqui como 6 mais 1, e eu posso desmembrar por propriedade de potência em φ6 vezes φ. Só que o φ6, ele dava aqui nesse quadro, é 8φ mais 5. Então, esse aqui ficaria 8φ mais 5, tudo isso multiplicando aquele outro φ. Quando você aplica a distributiva, 8φ vezes φ fica 8φ², mais 5 vezes φ, o que vai dar 5φ. Veja que isso aqui ainda não está na forma Aφ mais B, porque não pode ter um φ², tem que só ter o φ. Só que não tem problema, porque esse φ² você sempre pode, e essa sacada já foi cobrada em vários vestibulares, aqui na UNB já foi cobrada várias vezes, a sacada é você sempre reduzir um φ² para algo da forma φ mais 1.
Ou seja, eu poderia agora substituir esse φ quadrado por φ mais 1, e aí veja que agora tudo ficaria em função ou só do φ ou de um número que independe do φ. E aí, fazendo aqui a distributiva, você vai ter 8φ mais 8 mais 5φ, e aí somando esse 8φ com esse 5φ, você acaba chegando em 13φ mais 8, que é a nossa alternativa correta, letra E. Beleza? Então, uma questão que eu achei ela bem tranquila, bem rápida até de ser resolvida, mas eu classifico como uma questão intermediária, porque ela exigiria ou que você tivesse um conhecimento da sequência de Fibonacci e percebesse esse padrão da sequência de Fibonacci aqui, ou que você tivesse uma boa manipulação algébrica aqui, né? De você perceber que esse φ à sétima poderia ser φ à sexta vezes φ, e depois perceber ainda que esse φ ao quadrado deveria ter sido substituído por φ mais 1, para que você linearizasse essa expressão, né? Deixasse ela como uma função afim em função do φ. Beleza? Mas, no geral, uma questão tranquila, mas que eu classifico aí como intermediária, por isso que eu acabei de comentar com vocês.